Unidades de medida na alfabetização. Como é que eu faço para introduzir a ideia de medida com meus alunos e meus filhos? Bem, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. Algumas dicas de atividade lúdica para a gente falar sobre unidades de medidas com crianças. Fica até o final que eu tenho certeza que você vai curtir todas as dicas que a gente vai dar aqui hoje. Meu nome é Marília Rios, esse é o canal do EduCanvas. Não deixa de curtir, compartilhar e dar um like. Se você ativar o sininho que tem no YouTube, você vai saber toda vez que tiver um vídeo novo. E quando você dá um like, você gera engajamento e o YouTube entende que esse vídeo é maneiro e passa para mais pessoas. Então não deixe de dar um like, ok? Bem, pessoal, quando o assunto é medida e a gente está dando uma introdução a essas unidades de medida, unidades de comprimento, ou unidade de volume, ou unidade de massa, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, a gente é adulto, lembrar como que era o mundo sem unidades de medida. Mas você fala, como é que eu vou lembrar isso? Porque eu nunca vivi isso. Exatamente. Imagina como seria o mundo se a gente não tivesse uma unidade padrão para medir as coisas. Que dificuldade que ia ter para comparar? Como é que eu vou saber a sua altura aí da sua casa, onde você está, se a gente não tivesse um sistema métrico universal? Se metro para mim não fosse a mesma coisa que metro para você, não é verdade? Então, uma coisa muito importante para a gente fazer com as crianças é atividades, criar algumas atividades que não utilizam o sistema métrico que a gente está acostumado. A gente vai usar outros sistemas de medida que a gente vai inventar em casa. Por quê? Quando você usar um sistema de medida diferenciado que você usou em casa e você pedir para a criança comparar, que a comparação é a chave do negócio, você pedir ela para comparar tamanhos, comparar coisas, ela vai começar a observar que aquilo ali fica difícil de ser feito porque cada hora ela está usando um instrumento de medida diferente. Na hora que ela começar a ver, deixa acontecer isso naturalmente. Igual aquele... Todo mundo gosta daquele pagode, né? Deixa acontecer naturalmente. Enfim, deixa acontecer naturalmente, faz um monte de unidade de medida diferente. O que eu tô chamando de um monte de unidade de medida diferente, né? Deixa eu pegar aqui, eu trouxe uns negocinhos pra mostrar pra vocês. Exemplo, eu posso chegar na minha casa, escolher um sofá e pedir para as crianças medirem qual o tamanho do sofá usando essa caneta. Peço para medir qual o tamanho do sofá usando esse batom, por exemplo. Usando instrumentos de medida, tá vendo? Diferentes. Esses são instrumentos de medida diferentes. E aí eu peço, às vezes, uma coisa que tem mais ou menos o mesmo tamanho. Peço para medir com esse instrumento, depois eu peço para medir com outro instrumento. E pergunto, quem é maior, quem é menor? Qual que cabe mais, qual que cabe menos? E aí a criança vai começar a comparar tamanho. Esse é maior que esse. Então, com esse, eu consigo medir mais rápido coisas grandes do que com esse aqui. Essa noção de entender que quanto maior for a minha unidade de medida, mais rápido eu vou medir coisas grandes, e quanto menor for a minha unidade de medida, mais útil ela é para medir coisas pequenas, já é uma noção muito legal que a criança começa a adquirir com essa idade. Então é importante trabalhar esse tamanho bonitinho com as crianças de diferentes formas e com medidas diferentes para ela começar a ver o que é melhor para ela, o que é mais fácil. Ela vai querer fazer o que é mais fácil, ela começar a ver, poxa, queria medir de um jeito mais rápido, tá muito doido, cada hora a gente usa uma coisa, cansei. Aí você vem com a salvação. Tcharam! A régua, vem com o instrumento de medida padrão. Aí sim, quando ele tá cansado de medir coisas cada hora usando um padrão diferente, você vem com um sistema métrico decimal e explica, olha, vamos fazer o seguinte, agora 30 é sempre esse tamanho. E você pode usar uma régua, pode usar a fita métrica, pode usar a trena, o que você achar melhor. Mas o mais importante quando a gente está estudando unidades de medida é que a criança consiga ver a importância de você ter um padrão, a importância de entender a diferença do grande, do pequeno, do alto e do baixo. E isso a gente primeiro vai trabalhando em escala, então fazendo comparações entre objetos, e depois a gente entra com o sistema de medida, porque aí a criança vai falar assim, faz sentido, aí eu quero, legal, agora eu só vou usar isso então, mas eu vou usar desse tipo, dessa régua, com essa trena, isso.
Então, se eu medir uma coisa aqui agora, eu posso dizer o tamanho disso para o meu vovô lá do outro lado do país, que ele vai entender. Isso, ele vai entender. Então, a comparação é o melhor instrumento para fazer as crianças entenderem unidades de medida, ok? Se você quiser trabalhar também unidade de medida de volume, pegue dois objetos que têm volumes iguais, mas têm formas diferentes. Isso aí também é legal para o aluno ver. Você coloca os dois objetos e pergunta qual cabe mais. Aí ele fala, ixi, qual cabe mais? Não sei. Aí você pega aquele suco de corzinha, né? Para ele colocar e ele ver a transfere com cor. Pega rosa, roxo e transfere de um lugar para o outro para ele ver que a quantidade continua a mesma. Mesmo tendo recipientes com formas diferentes. Essa é a noção de quantidade e de comparação. Mesmo com formas diferentes, eu consigo colocar a mesma quantidade de volume lá dentro. Se você tiver um recipiente com água e tiver uma seringa que tem uma unidade de medida, você pode pedir para ele usar a seringa para ver quantas vezes ele consegue, quantas vezes ele precisa usar a seringa para tirar toda a água que tem aqui. Ele vai começar a ficar cansado, porque ele vai falar 1, 2, 3, ai, nossa, mas é muito. Ele fala assim, então vamos comparar. Quantas seringas cabem do lado de cá? Quantas já foram? Pega a altura de um lado, a altura do outro. Então, tente fazer atividades de comparação. Isso é sempre bem legal mesmo. Vou repetir isso aqui com calma agora, que eu acho que eu falei correto. Então, por exemplo, se eu tiver uma certa quantidade de água, e aí eu usar a seringa para tirar 2 dedos de água, certo? Coloquei no outro recipiente igual. Usei e tirou 2 dedos de água. Aqui vai ser um pouquinho menor, né? A parte de baixo do outro copo vai ser menor. Mas é uma noção de comparação. Aí você fala, cara, se aqui eu já usei tantas seringas, quantas mais eu vou usar até eu terminar de medir todo o copo? Então, eu não vou usar exatamente medida certinha, com todo o tamanho certinho. O que eu quero é que o aluno, que a criança consiga ver as diferenças de tamanho e que eu possa ir comparando as coisas. A noção de comparação, a ideia, né, de criar essa ideia de estar sempre comparando as coisas, é um pensamento muito legal que a criança tem que adquirir desde nova. Opa, a criança tem que adquirir não, a criança tem. A gente tem aqui trabalhar essa noção de comparação. Uma coisa legal que tem também é quando você está comparando o seu tamanho com o da criança, de outras crianças, quem é mais alto, quem é mais baixo, o que é menor, o que é maior. Então essas grandezas, antes da gente entrar em centímetro, metro, quilômetro, primeiro a gente fala de maior, menor, cabe mais, cabe menos, quantos cabem. Pega a medida com coisas que você tem em casa, mede com coisas que você tem em casa, o que você tiver. Eu poderia dar mais um monte de exemplo aqui, se você pegar qualquer coisa, uma coisa menor que a outra e usar ela para medir. Aí você pode até usar a noção do que dá ou não, né? Ah, esse instrumento de medida aqui não dá, ficou sobrando um pedaço, tem que usar outro. Isso também é bem legal. Só aproveitando a deixa, o nome disso é grandeza comensurável, quando eu consigo usar uma medida que dá certinho para medir outra. Quando sobra um pedaço ou fica menos, é incomensurável, não consigo medir. Bem, pessoal, esse vídeo era para dar essa ideia start para vocês. Se vocês fizerem isso com as crianças, por favor, não deixe de comentar aqui. Se você fizer e colocar um vídeo ou uma foto no Instagram, marca o EduCanvas para a gente ver o que vocês estão fazendo, que a gente vai fazer cada vez mais vídeos. Essa ideia de comparar tamanhos, de comparar unidades é muito legal. Antes de falar das unidades padrão, metro, centímetro, etc., e mudanças de unidade, primeiro faz isso, trabalha a noção intuitiva de comparação, para as crianças entenderem que a gente tem as unidades de medida por uma questão de sobrevivência. A gente precisa ter um padrão de comparação que funcione aqui ou em qualquer país do mundo, né? Bem, pessoal, se vocês quiserem mais vídeos sobre isso, não deixe de comentar. Comenta o que você achou, dá um like, curte e compartilha esse vídeo. Até a próxima!